aí, galerinha do bem, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! Aqui quem fala é a professora enfermeira Juliana Guiano e hoje nós vamos começar a nossa aula sobre noções de anatomia. Provavelmente essa aula vai levar algumas aulas, tá? O assunto não é um assunto complicado, mas não é um assunto simples. Nós vamos falar sobre planos corporais, vamos falar sobre sangue, sistema digestório, ventilatório, circulatório, o básico para que tu consiga entender como funciona o organismo, o corpo humano. Belezinha? E não te esquece, qualquer dúvida, deixa nos teus comentários aqui abaixo ou me manda um e-mail ou coloca lá no nosso linkzinho que eu vou deixar para vocês retirarem as dúvidas. Belezinha? Vamos lá! Segue o baile. Para aí. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou te falar são sobre os planos corporais. O que significa os planos corporais? Vou te explicar agora. Bom, planos corporais são as posições anatômicas do corpo, ok? Primeira coisa que é importante, a nossa posição anatômica sempre vai ser de frente, com as palmas das mãos viradas para frente. Eu vou te mostrar numa bonequinha no próximo slide. Este slide aqui, ele te diz o seguinte, nós temos o plano sagital, o plano coronal e o plano transversal. O plano sagital vai entender o corpo como lado direito e lado esquerdo, ou seja, ele divide o corpo do lado direito e no lado esquerdo. Nós temos aqui o plano corporal, que vai dividir o corpo em região anterior, ou seja, tudo que está na frente, e a região posterior, tudo que está atrás. Então, tudo que está na minha frente é minha região anterior e tudo que está atrás é minha região posterior. Este é o plano corporal. E nós temos também um plano transversal, que vai dividir o corpo na região inferior e na região superior, beleza? Entendido isso? Aqui tem um outro ponto, eu trouxe uma outra bonequinha aqui, que ele vai te dizer em relação distal, proximal, medial, anterior, posterior, para que tu possa entender. Então, imagina aqui, tá? Que tudo que está na frente da boneca, né, desse desenho esquemático, se refere à região anterior. Então, o nariz é na região anterior, o seio é na região anterior, a parte da frente da coxa é na região anterior, né? Os dedos do pé é na região anterior e eu tenho a região posterior, que é a parte de trás do corpo, tá? Então, as nádegas ficam na região posterior do corpo, certo? Eu tenho região cranial, tudo que se aproxima da cabeça, que está mais próximo da cabeça é região cranial, e tudo que está mais afastado da região cranial, mais afastado do meio do corpo, a gente conceitua como região caudal, ok? Então, se eu faço um registro céfalo-caudal, significa que eu estou fazendo registro de cabeça aos pés. Céfalo-caudal, ok? Ainda, aqui na outra bonequinha, tá? Eu tenho lado direito e eu tenho lado esquerdo. E eu tenho região medial. O que é região medial? É tudo que se encontra próximo ao meio, próximo ao centro, tá? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Aqui na perna da bonequinha, da moça, tá? Esta região aqui, se eu traçar uma linha reta, tá, da região inguinal até o dorso do pé, tudo que estiver mais próximo do meio da região medial, tá, a gente vai chamar, obviamente, de medial. E tudo que estiver mais lateralizado, mais exteriorizado ao corpo, a gente vai chamar de região lateral. Então, essa aqui é a região lateral da coxa, essa aqui é a região medial da coxa. Plano anatômico, como eu te falei, com a mão voltada para a frente. Então, se tu levar em consideração aqui o dedão, tá? O polegar, ele está mais lateral ou ele está mais medial? Ele está mais afastado do meio, então ele é considerado lateral. E o minguinho? O minguinho, ele está mais próximo do meio, então ele é considerado medial, tá? Outro detalhe que é importante, proximal e distal. Tudo que está mais próximo do meio é proximal e tudo que está mais afastado do meio é distal. Então, se eu pegar a minha mão aqui, ó, olha a minha mão aqui, tá? A minha mão, se eu esticar ela está mais longe ou mais perto? Ela está mais longe do meu meio. Então, ela é distal. O meu ombro, ele tá em relação à mão, ele tá mais proximal, ok? Então, quanto mais afastado do meio, é mais distal. Quanto mais próximo do meio,
proximal, ok? Belezinha? Segue o baile. Vamos falar agora sobre o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo, ele é um assunto que a gente vai levar, bem dizer, uma aula inteira para falar sobre o tecido sanguíneo. Eu vou te deixar, desculpe, algumas referências aqui, porque eu vou falar de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais genérica sobre o sangue. A gente não é o intuito que a gente se aprofunde no estudo do sangue, tá? Porque todo esse conhecimento é um conhecimento técnico, ele é voltado mais para enfermagem e para medicina. Para nível de cuidador, eu vou te passar o básico que é necessário para que tu entenda o quanto o sangue é importante e as principais características dele, belezinha? Então vamos lá. O tecido sanguíneo, ele é um tecido conjuntivo especializado, é um tipo de tecido, então, que a gente chama de tecido conjuntivo. Ele é fluido, viscoso, levemente alcalino. O que significa isso? Que ele tem o pH, que se chama potencial de hidrogênio, de 7,4. Lá no segundo grau, lá no primeiro grau, se tu não lembra, eu vou te dar uma recapitulada aqui. A gente aprendeu uma escala, que é a escala de pH. Essa escala, ela vai de 0 a 14, tá? Sendo que 7 é o número do meio e é considerado neutro. Então, nessa escala, tudo que for de 0 a 7, ele é considerado um pH ácido. E tudo que for de 7 a 14, ele é considerado um pH alcalino. Se eu te digo que o pH do sangue é um pH de 7,4, significa que ele é um pH levemente alcalino. Isso é muito importante. O pH do sangue ele varia de 7,32 a 7,35, 7,32 a 7,40, tá? 7,35, 7,42 é mais ou menos a média do pH sanguíneo, ok? E é importante que ele se mantenha entre 7,35 e 7,42, por quê? Porque se ele ficar abaixo disso, ele sofre um processo de acidificação e pode provocar uma acidose. Tem muitas doenças que depois a gente vai ver que estão associados à acidose, ou seja, o sangue ele vai ficando mais ácido. E esse desequilíbrio desse pH, inclusive, ele pode levar a desencadear uma parada cardiorrespiratória simplesmente por essa diferença, por esse aumento ou essa diminuição do pH. Essa diferença entre ácido e básico, tá? Se ele desequilibrar, ele pode causar tanto uma acidose, quando ele ficar abaixo de 7,35, ou ele pode causar uma alcalose quando ficar acima desse valor de 7,40, tá? Isso é muito importante. Mas é só para que tu entenda que o pH é muito importante e pode causar doenças que possam levar a acidose e a alcalose e provocar uma parada cardiorrespiratória. Mas segue. O sangue ele tem uma cor vermelha, que ele varia do vermelho brilhante ao vermelho mais escuro, tá? O que vai determinar? O sangue vermelho normalmente é um sangue arterial e um vermelho mais escuro é um sangue venoso. Lembrando, artéria são todos os vasos que levam do coração para o corpo, tá? Então, todos os vasos que levam sangue do coração para o corpo são artérias. E todos os vasos que trazem o sangue do corpo para o coração são veias. Só para a gente começar a falar sobre o sistema circulatório, mas eu vou te falar isso mais adiante. Aproveitei o ensejo aqui para te comentar sobre isso, tá? O sangue ele corresponde a 7% do peso do corpo, né? Então, numa pessoa que tem uma média de 70 quilos aproximadamente, ele vai ter 5 litros de sangue. E ele circula por todo o corpo dentro do sistema circulatório, belezinha? Bom, qual é a importância do sangue? O sangue ele tem várias importâncias, tá? Ele é muito importante. Provavelmente a função principal que tu conheça do sangue é carregar o oxigênio. O oxigênio ele é carregado pela célula vermelha que a gente chama eritrócito, tá? Ou célula vermelha. Então, dentro dessa célula vermelha, que tem um desenho esquematizado aqui atrás, ó, tá? Isso é um desenho de uma hemácia, ou um eritrócito. Existe uma proteína que se chama hemoglobina, e é ela que gruda o oxigênio, ela que carrega o oxigênio. Ela pega o oxigênio e carrega para a célula. Quando ela chega lá na célula, tá? Quando a hemácia chega lá na célula, dentro da hemácia tem hemoglobina que está carregando o oxigênio, essa hemoglobina larga esse oxigênio lá na célula, e a célula ela vai me devolver o gás carbônico, o CO2, que está acumulado nela, e essa mesma hemoglobina que largou, tá? O oxigênio, ela pega o CO2 e ela traz de volta.
Então, é a mesma hemoglobina que está dentro do eritrócito que leva oxigênio, traz o CO2, tá? Então, essa é uma das principais funções do sangue, mas o sangue tem outras funções, tais como transportar nutrientes do sistema digestório, então todos os nutrientes que tu consumiu, todos os nutrientes que foram absorvidos no teu sistema, ele é carregado via sangue. Entenda o sangue, entenda os vasos sanguíneos como estrada, tá? Tudo que tem que ser carregado, tem que ser levado daqui para lá ou de lá para cá no corpo, ele é feito através do sistema circulatório, através do sangue dentro do vaso, ok? Então ele vai fazer esse transporte de nutrientes do sistema digestório, ele vai transportar produtos do catabolismo para excreção, então tudo que não presta, tudo que não é que não preste, tudo que foi metabolizado e o corpo não vai utilizar, ele vai ser excretado, ele vai ser eliminado, então vai ser colocado no sangue e o sangue vai levar para os órgãos que vão excretar essas substâncias que não são mais utilizadas pelo corpo, então ele também tem essa função. Carrega hormônio, carrega eletrólito, tá? E, obviamente, transporta o oxigênio pela hemoglobina para o corpo, ok? Transporta o CO2, lembra? Ele leva o oxigênio para as células e traz o CO2 de volta através da hemoglobina que está dentro da hemácia, que é aquela nossa célulazinha vermelhinha que tem um desenho aqui atrás, tá? O sangue, ele também faz a regulação da temperatura do corpo, ele faz a manutenção do equilíbrio ácido, básico e osmótico, lembra que eu te falei? Sobre a relação do nosso pH. Nosso pH ele tem que variar entre 7,35 e 7,42. Ele não pode variar mais do que isso. Se este pH variar mais do que isso por substâncias no sangue... Professora, como é que acontece esse desequilíbrio do pH? O que pode fazer, por exemplo, um sangue desequilibrar, né? Ter esse desequilíbrio ácido básico? Drogas, álcool, medicação, alimentação... Várias coisas podem aumentar o pH ou diminuir. Lembra, se diminuir o pH sanguíneo, ocorre a acidose. Se aumentar o pH sanguíneo, ocorre a alcalose, tá? E essa disfunção de pH vai acarretar doenças que a gente vai falar mais adiante. Mas não te apega nisso agora, tá? O sangue, além disso, então, ele serve de via de migração de leucócitos. Quem são os leucócitos? Os leucócitos são as nossas células de defesa. São os nossos anticorpos. Nossos anticorpos também fazem parte das nossas células de defesa, tá? Então, todas as células, os nossos soldadinhos, todas as nossas células que estão ali para combater bactérias, vírus, fungos, são chamados de leucócitos ou as células brancas, belezinha? Então, os nossos leucócitos também correm no nosso sistema circulatório, dentro dos nossos vasos, junto com o sangue. O sangue também tem essa função aí, tá? Bom, elementos celulares. O sangue ele tem a parte sólida e o sangue ele tem a parte líquida. A parte sólida corresponde às células. Quais são essas células? As células vermelhas, que são as hemácias ou eritrócitos, que é tudo a mesma coisa, é tudo sinônimo. Os leucócitos, que são as tuas células de defesa, lembra que eu te falei? Que são as nossas células de defesa. E as plaquetas, que tem a ver com a nossa coagulação sanguínea, beleza? Esta é a parte sólida. E nós temos a parte líquida que a gente chama de plasma. Esse plasma, ele tem uma composição mais amarelada, tá? E ele é um composto orgânico e ele serve de meio, de veículo para carregar a parte sólida do sangue, certo? Aqui eu trouxe um tubo de ensaio para que tu tenha uma ideia da proporção, tá? Se eu pegar o teu sangue agora, colocar num tubo de ensaio, né? Colocar numa... Como é que é o nome daquilo que agora a professora esqueceu? Um tubo coletor e centrifugar, eu vou conseguir separar a parte sólida do teu sangue da parte líquida do teu sangue. E pra gente ter uma noção, a título de curiosidade, tá? Tu vai encontrar ele assim. Então o plasma vem pra cima e a parte sólida fica embaixo depois que ele foi centrifugado. Então, a parte sólida, que são as hemácias, ou eritrócitos, ou células vermelhas, os glóbulos brancos e as plaquetas são a parte sólida. E essa parte sólida corresponde entre 38% e 48%. Plaquetas ali 1% e células brancas 1%. E o plasma corresponde a entre 52% e 62% do volume total. Ok, galerinha?
Tranquilo até aqui? Firme e forte? Beleza. Bom, aula que vem a gente vai falar então sobre esse sistema de sustentação. E qualquer dúvida que tu teve, que tu tenha a respeito da aula de hoje, tu deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Então, a gente se vê aula que vem sobre o sistema de sustentação, falando sobre sistema de sustentação. Beijo no coração, até lá, fui!